Fala pessoal, vamos aí para o capítulo 5 de História 2, a crise do Império Romano e a formação do sistema feudal, né? Então a crise do Império Romano, a queda do Império Romano se dá em 476 depois de Cristo, né? E a partir daí se organiza uma nova sociedade, né? A sociedade feudal. Essa sociedade que vai se organizar e vai durar aí cerca de 1000 anos, né? Porque a Idade Média começa com a queda do Império Romano em 476 e vai até 1453, né? Essa sociedade é justamente a mistura dos elementos da cultura romana com a cultura germânica, principalmente, né? Ou seja, é a mistura de elementos bárbaros, né? Entre aspas, né? Como está aí no slide, com elementos romanos, ok? E quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aqueles que não eram romanos. Todos aqueles que não eram romanos eram chamados, eram tidos como bárbaros, como selvagens, como primitivos, né? É um conceito depreciativo, beleza? E o feudalismo é o modelo econômico, né? O sistema econômico que vai se desenvolver na Idade Média e que a gente vai falar no capítulo 6, ok? Então os bárbaros eram todos aqueles que não eram romanos, e nessa imagem aí a gente está retratando um povo bárbaro, provavelmente são os hunos, né? Porque me parece, olhando, não dá para aproximar muito, né? Mas me parece que esse sujeito tem o olhinho puxado e o cabelo bastante liso, né? Então ele seria um asiático, né? Provavelmente um huno, ok? Então, três grandes ondas migratórias invadiram Roma, né? A gente vai ver. E um deles, uma dessas ondas veio da Ásia, e os hunos eram desses povos de origem asiática que também invadiram com bastante violência o Império Romano. Então a gente tem um mapa aí, não é? Essa região em rosa, que é a região que vai ser afetada, né? Essa região que vai conhecer o sistema feudal em sua integralidade, digamos assim. A parte em verde corresponde ao que era o Império Romano do Oriente, né? Inclusive, a data que finaliza a Idade Média, 1453, é a data que Constantinopla, né, a capital do Império Romano do Oriente, essa área em verde, foi invadida, ok? Pelos turcos otomanos. E aí, essa é a data que a gente usa para dizer que, olha, a Idade Média acabou. É claro que a gente sabe que não foi de uma hora para outra. Em alguns países, como a França, as estruturas feudais permaneceram por muito mais tempo, muito além depois do século XV. Né? Então foi nessa região aí de rosa, né, do mapa, né, também um pedaço da amarela, que se organizou a sociedade feudal a partir, né, da mistura dos elementos romanos com os elementos, sobretudo germânicos. Ok? Os bárbaros, né? Como eu disse já, existiram três grandes ondas migratórias. Existiam aqueles povos bárbaros originários da Ásia, como os hunos. Existiam aqueles que vinham do leste europeu, como os eslavos, que eram muito escravizados pelos romanos. Inclusive, a palavra escravo teria se originado do eslavo, né? Porque os romanos costumavam escravizar muitos os eslavos, e de tanto falar eslavo, eslavo teria virado esclavo e depois escravo, né, na língua portuguesa. E no norte da Europa, os germânicos, né? Então, não foram apenas os germânicos que invadiram Roma, né? Vieram bárbaros de três grandes regiões, embora os germânicos tenham sido aqueles que mais contribuíram na mistura dos elementos, dos seus elementos culturais com os romanos para formar essa nova sociedade, que é a sociedade feudal. Ok? Então, como dizem, né, nada se cria, tudo se copia. Então, a sociedade feudal ela não é algo totalmente novo. Ela também é
o resquício do passado romano com o passado germânico, que vai se misturar e vai organizar essa sociedade, essa nova sociedade. Ok? Os germânicos eram subdivididos em ostrogodos, burgúndios, vikings, vândalos, né, suevos, lombardos, francos, né, e eu esqueci, eu acho, dos visigodos, que inclusive ocupavam a região da Espanha, de Portugal. Formaram reinos instáveis de curta duração. Né? Um desses povos aí, como os francos, eles conseguiram ter uma duração mais longa, mas os bárbaros eles se organizavam em reinos instáveis e de curta duração, até porque uma das características da sua organização social era a fragmentação política, e isso acabava favorecendo a guerra constante, né? A disputa por territórios, a disputa entre os próprios nobres, e isso deixava esses reinos instáveis, né? O que fazia com que eles tivessem curta duração. Eram rivais, disputavam entre si os mesmos territórios, então era comum que rolasse pancada, né, entre os bárbaros. Inclusive, a Roma vinha sendo invadida desde o século III, né? Mas é apenas no século V que Roma não suporta mais, né, e acaba deixando de existir diante dos ataques bárbaros, porque esses ataques eles vinham de várias regiões e foram vários povos. Só de origem germânica a gente tem aí no exemplo mais de 5 povos, não é isso? Então, quando esses povos vinham em direção a Roma, eles iam deslocando vários outros povos que estavam na região, gerando, não é, uma espécie de, como alguns historiadores chamam de empurra-empurra dos povos, né? Porque, por exemplo, os hunos vinham lá da Ásia, eles tinham que passar pelo leste europeu. Quando eles passavam pelo leste europeu, eles saíam deslocando os povos que ali estavam. Esses povos que ali estavam, né, do leste europeu, também se deslocavam para outras regiões, que também eram ocupadas. Então, houve um processo de deslocamento de vários povos, né, de várias regiões, e até que isso se torna de forma generalizada e aí o Império Romano não suporta, deixa de existir e aí passa a ter então essa mistura, essa simbiose, né, entre esses vários povos que ao longo do tempo vai dar origem a essa sociedade que a gente chama de sociedade feudal. Então é claro que não é assim também de uma hora para outra, né? Roma caiu, bum, virou Idade Média, está tudo pronto e organizado como se fosse uma coisa simples e fácil. É um processo que é lento e varia de local para local, ok? Então aqui, por exemplo, nesse mapa, a gente está vendo aqui, ó, reinos bárbaros do século VI, né? Na região em verde, na Espanha e Portugal, a gente tem os visigodos, em rosa os francos, né? Nessa região aí da Itália, que é um cinza meio verde, sei lá que cor é isso, né? Estão os ostrogodos e por aí vai. Né? O povo, o império, o reino, né, que teve mais durabilidade, né, foram os francos, a gente vai falar deles um pouco mais já já. Cultura germânica, né? Como era a organização social dos germânicos, o que era importante para eles, quais eram os valores que os norteavam, não é isso que a gente vai ver um pouco, para inclusive compreender que, por exemplo, a relação de suzerania e vassalagem, típica da Idade Média, digamos assim, um upgrade de uma instituição germânica, que era o comitatus. Então, analisando aí um pouco da organização social germânica, a gente vai ver que muito da Idade Média era um contributo germânico, ok? Então, uma estrutura familiar bastante sólida, né? As relações familiares eram bastante estreitas, os vínculos familiares eram bastante estreitos, e isso também favorecia a fragmentação política, porque a unidade principal era a unidade familiar, né? Prezavam muito por valores como a honra, a fidelidade conjugal, a lealdade, né? A lealdade era um princípio muito interessante para os germânicos, né? Porque é esse o princípio que vai dar origem ao princípio de suzerania e vassalagem, a relação de suzerania e vassalagem, que era o comitato germânico, onde um nobre submete à autoridade de outro, e ele tem que ser leal, né?
Não havia um contrato formal, né? Até porque os germânicos, em geral, eram povos que não tinham escrita. Mas quando um nobre se comprometia a prestar serviço militar para outro nobre, isso está fundamentado no princípio da lealdade, né? O que é muito importante para os germânicos. Então, seria, digamos assim, mais confiável um acordo oral entre os germânicos, né? Ou seja, um cara promete para o outro relação de fidelidade, né? Do que um contrato hoje firmado em cartório e com várias outras garantias. Ok? Não possuíam um código de leis escritos. Isso é uma das razões, inclusive, que faz com que os romanos considerassem os germânicos bárbaros, né? Porque muitos não possuíam, a grande maioria não possuía escrita. Quando possuía era a apropriação de escrita de outros povos. As decisões jurídicas, né, eram baseadas no princípio do direito consuetudinário, que é o direito baseado na tradição e no costume, ok? Então tinha lá, né, na tradição germânica, no costume romano, no costume germânico, perdão, né, todo um imaginário dizendo, olha, isso pode, aquilo não pode, baseado na tradição, no costume, né? Agora, também existiam decisões jurídicas que, quando havia uma dificuldade para julgar ou quando não havia um precedente, um costume, uma tradição para se julgar determinado ato, se recorria ao quê? Aos chamados duelos ou ordalhos, né? Então, o que são os ordalhos? É uma espécie de duelo, né? Onde dois homens vão lutar, vão disputar, né? Vão ver quem é que tem razão, não num tribunal, mas na pancada. Eles vão lutar para ver quem é que tem razão. E segundo o ordalho, né, o que é o ordalho? É um duelo que se baseia, né, na ideia de que o vencedor saiu vencedor por vontade dos deuses. Né? Os germânicos eram politeístas, né? Então, dos deuses, por isso. Agora, esse princípio também vai permanecer na Idade Média. Na Idade Média, também permanecia a ideia de que a guerra, o resultado da guerra, o resultado da batalha era do jeito que era, não por conta da técnica militar, mas sim por conta da manifestação da vontade de Deus. Isso também é um contributo germânico. Isso também é uma contribuição que os germânicos deixaram, não é, para a sociedade feudal. A ideia de que o resultado das batalhas era uma decisão de Deus. Okay? Então, em decisões jurídicas mais complexas, onde não havia muito precedente para fazer o julgamento, os germânicos apelavam para os duelos simples, né? Mas não só o duelo simples, mas aquele duelo, né, que é o chamado ordalho, onde se crê que o vencedor foi vencedor por conta da vontade dos deuses. Ok? Cultura germânica não é no campo da economia, né? A economia. Como é que era a economia dos germânicos? O que eles produziam, como eles produziam, etc. Então eles produziam predominantemente, né, uma atividade agrícola, né? Imagina-se que não praticassem muito a pecuária, né? Era sobretudo a produtividade agrícola e uma produtividade agrícola de subsistência, né? Ou seja, não produziam em grande quantidade, não produziam excedente, ok? E isso também é uma característica da sociedade medieval, né? A produção agrícola de subsistência. Produziam principalmente cereais, como aveia e trigo, e trabalhavam também com a pecuária, né? Embora, como eu disse há pouco, é muito comum que os historiadores digam que não se dedicassem, os germânicos não se dedicassem muito à pecuária. Ok? Alguns viviam da pilhagem, né, de saques, né, e justamente por isso havia uma dificuldade da pecuária, né, porque eram povos que geralmente eram seminômades, se deslocavam o tempo todo, viviam da guerra, viviam da pilhagem. E aí os poucos animais que eles tinham eram animais para o combate, não animais para a produção de leite ou de carne, né?
cultura germânica, religião. Né? Eles eram politeístas, tinham uma adoração fundamentada nas forças da natureza, que a gente chama de religiões animistas. Acreditavam que os elementos da natureza tinham fôlego espiritual. Não construíam templos, né? Os rituais eram realizados ao ar livre e ofereciam como sacrifícios animais e às vezes até humanos, né? Ofereciam sacrifício de animais e de pessoas para os deuses. Agora a gente vai falar um pouco aí dos francos, né? Os francos que ocuparam o território que é hoje a França, né? E a França se chama assim por conta de ter sido o berço do povo franco. E os francos foram, digamos assim, os caras mais brabos, né? Os bárbaros mais brabos, porque eles conseguiram barrar uma invasão árabe, né? Que começou no início do século VIII, 711, quando um berbere, né, que é como são os chamados povos do norte da África, convertido ao islamismo, chamado Tariq ibn Zayd, se é assim que pronuncia, ele invade Portugal e a Espanha em 711. E os árabes continuam subindo, né, por Portugal e Espanha, tentando chegar, né, mais à região central da Europa. Quem impede os árabes de continuarem penetrando no território europeu é o Império Franco, ok? E aí, que era cristão. E aí, esse império, por ser cristão, já tinha o apoio da igreja, já era bastante respeitado. Após a expulsão dos árabes do território francês, e aí os árabes só vão ficar da Espanha para baixo, né? Eles vão ter mais apoio ainda da igreja, ok? Então os francos eles conseguiram unificar um vasto território e manter um governo estável, né, nos atuais territórios da Alemanha, da Itália e da França. O fortalecimento do reino se deu pela aliança com a Igreja Católica, né, o seu, digamos assim, pai fundador, né, da dinastia merovingia, Clovis, se converteu ao cristianismo e a partir daí os francos ganham o apoio da Igreja Católica. Então esse Clovis aí é o primeiro monarca a se converter ao cristianismo após a queda de Roma. Depois de muito tempo, né, em outra dinastia inclusive, não era diretamente da família de Clovis, vai surgir o Carlos Martel. Esse cara que vence os árabes na Batalha de Poitiers em 732, né, quando os árabes estavam tentando invadir a região mais central da Europa, né, impedindo a expansão dos árabes da Espanha para a França. Perdão, fui soluçar. Seu sucessor foi seu filho Pepino Breve, em 751. Pepino criou a dinastia carolíngia, ok? Por conta do nome de seu pai. O auge da dinastia carolíngia não foi o Carlos Martel, mas sim o Carlos Magno, ok? Conhecido como o Imperador do Ocidente. Ele tentou, né, durante o Império Carolíngio, né, o Império Franco na época de Carlos Magno, esse império ficou muito grande, alcançou uma extensão territorial bastante expressiva. E aí ele tentou, né, refundar, digamos assim, o Império Romano. Só que, obviamente, não conseguiu, sobretudo porque a política dos francos, né, estava muito essencialmente baseada no princípio de fragmentação política, né? Os nobres francos, assim como os germânicos de forma geral, eles tinham a prática de dividir os territórios entre nobres, né, para que eles pudessem cuidar, né, da administração, da fiscalização dos territórios, e isso facilitava a fragmentação política, né, caminhando no sentido contrário à centralização. Okay? Também chamado de Império Carolíngio, né, essa fase aí de Carlos Magno. Campanhas militares apoiadas pela Igreja Católica possibilitaram a expansão territorial e a difusão do cristianismo. E aí vai haver a conversão de outros povos, né, bárbaros. E à medida que esses povos vão se convertendo, né, a partir do século IX e X, sobretudo, eles já já diminuem, digamos assim, o perigo que representavam a Roma, né, ou melhor, ao antigo Império Romano. Né.
A sagração de Carlos Magno por Leão III, o Papa, né, simbolizou a instauração do Império do Ocidente como sucessor do antigo Império Romano. Então, o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, continuou. Ele só deixa de existir no século XV, com a invasão dos turcos. Né? E aí, com a consagração de Carlos Magno pela Igreja, o Império Franco virou, né, o Império Romano do Ocidente, digamos assim. Ok? Só que também teve breve duração. E se tornou aí uma espécie de sacro Império Romano, né? Sacro no sentido de sagrado, ok? Então, enquanto a Europa vivia uma fragmentação política cada vez maior, havia algo que dava aos europeus uma certa unidade, que era a questão religiosa, ok? Então, os francos eles conseguiram montar, né, o Império Carolíngio graças ao apoio da Igreja, ok? Então a gente tem aí um mapa, não é? O domínio muçulmano, olha quanta terra os muçulmanos dominavam, né? E aí eles, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Os muçulmanos eles se estabeleceram aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, onde a Cabo Verde começa esse marrom, né? Um reino chamado de Astúrias, ok? Então vamos falar aí, né, do feudalismo. Só que aí a gente já vai entrar para o capítulo 6, né, de História 1. Vamos ver aqui para o vídeo também não ficar muito longo. Então, galera, eu vou deixar isso para outro capítulo e a gente conclui o capítulo 5 fazendo os exercícios conceituais, né, e os exercícios contextualizados, ok? Então, exercícios conceituais e os exercícios contextualizados do capítulo 5. E aí, no próximo vídeo, eu faço sobre o feudalismo. Tranquilo? É isso, galera. Se tiver dúvida, é só comentar aí que a gente esclarece. Um abraço.